Eu acho que o Gilmar Mendes acaba de nos dar uma oportunidade que nós estávamos esperando há mais de 6 anos, desde que o STF começou a implementar essa ditadura do judiciário. E eu vou te explicar por quê. Depois de 24 horas analisando calmamente a reação da imprensa, do centro e até de uma parte da esquerda, eu cheguei à conclusão de que se era preciso uma união de grande parte da população brasileira e de figuras de grande importância na política para poder botar um freio no STF e começar o processo de resgate da democracia, essa união está acontecendo agora. Se você prestar atenção, até o Randolfo Rodrigues, que é do PT, um senador do PT, ficou revoltado com essa decisão, esse golpe de Estado, né, que o Gilmar Mendes deu ontem no Brasil. Aí nós vemos a reação de jornalistas da Globo, que nos últimos 6 anos vem defendendo tudo que o STF faz. E até mesmo o jornalismo militante da Globo percebeu que o que o Gilmar Mendes fez é uma aberração que não pode ser levada adiante. Está se criando uma pressão tão grande que, primeiro, eu acredito que algum ministro do STF vai pedir vista, e segundo, eu acho que vai ser muito difícil pessoas como Fachin ou Carmen Lúcia, ou até mesmo Zanin, votar favorável a essa aberração que o Gilmar Mendes soltou ontem. Temos um momento de extrema revolta. Agora, com mais calma, com mais serenidade, dá para entender que dessa situação pode ser justamente aquela oportunidade que nós precisávamos para avançar no sentido de resgatar a independência do Congresso, de colocar o STF de volta no lugar que ele deveria ficar e nunca deveria ter saído, e de regulamentar o passo a passo do impeachment, que eles vão sofrer a partir do momento que nós tivermos maioria no Senado. Então, já estamos trabalhando ativamente, já tem várias PECs aí a serem elaboradas e até mesmo PECs a serem deliberadas para a gente poder, de uma vez por todas, colocar o STF de volta no lugar dele. Agora, o curioso, o Gilmar Mendes nos deu a união que faltava. O que faltava era essa união, é as pessoas entenderem que isso tem que acontecer. Agora todo mundo entende e até mesmo a imprensa já está pedindo isso. Então, Gilmar, obrigado por ter unido o Brasil para resgatar a nossa democracia. Nos últimos dias, o clima em Brasília parece até roteiro de série política. Só que daquela em que, de repente, quem sempre mandou começa a sentir o peso da reação. E, convenhamos, já estava passando da hora. O presente de Gilmar Mendes, como muitos chamaram, acabou sendo exatamente o estopim que faltava. A tentativa de esticar ainda mais o próprio poder, de avançar sobre prerrogativas que não lhe cabem e de dar uma aula ao legislativo, saiu pela culatra. O movimento foi tão descarado que uniu gente que nem conversava mais. Em outras palavras, o golpe que Gilmar tentou acabou sendo o empurrão que o Congresso precisava para finalmente lembrar quem é que faz leis nesse país. E aí veio o que parecia impossível. A Câmara aprovou o projeto que limita a atuação monocrática dos ministros do STF. Um marco, um basta institucional, depois de anos de decisões individuais derrubando leis, políticas públicas e até votos de milhões de brasileiros como se tudo fosse questão de gosto pessoal. A pergunta imediatamente surgiu. E o Senado? Vai seguir dormindo ou acorda agora? Pois parece que acordou. A pressão popular, que não tem mais medo de mostrar números, vozes e rostos, explodiu com força inédita. Só o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, já ultrapassando 67 mil assinaturas, mostra claramente que a paciência do povo acabou. Não é mais sussurro, é grito. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você. E desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Surpreendendo até quem já tinha perdido as esperanças, Davi Alcolumbre finalmente se mexeu. O mesmo Alcolumbre que durante anos travou sabatinas, engavetou pautas e fingiu que questões urgentes não existiam, agora teve que enfrentar Gilmar Mendes de frente. Pressão popular funciona, e funciona muito. Quando o povo se impõe, até os caciques mais resistentes percebem que não dá para sustentar o teatro para sempre. O fato é simples, o STF já extrapolou todos os limites imagináveis. Mas, curiosamente, foi justamente esse excesso que reacendeu o espírito do legislativo. Gilmar e companhia venceram tantas batalhas que esqueceram um detalhe básico. Quando se passa dos limites, o sistema reage. E agora, reagiu. Se o movimento vai se sustentar, isso depende da força contínua da população. Mas que uma porta foi aberta, e com força,
Isso ninguém pode negar. O Congresso, provocado e provocado, finalmente decidiu levantar a cabeça. E talvez, só talvez, este seja o início do retorno da normalidade institucional que o Brasil tanto espera. Atenção! Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei que limita os ministros do STF. E o Senado, hein? O Senado acordou? O Senado finalmente se levantou contra a decisão do Gilmar Mendes? Você viu ontem que o ministro Gilmar Mendes simplesmente decidiu blindar o STF contra qualquer pedido de impeachment por meio de uma decisão que foi monocrática, ele deu sozinho e foi liminar, ou seja, alegando uma urgência, quando a gente sabe que a única verdadeira urgência é o medo que eles têm de um novo Senado eleito ano que vem vir a fazer um impeachment de um ministro do Supremo. E com isso, o Gilmar praticamente fechou o Senado e humilhou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em praça pública. Só que o Gilmar não contava era com a reação que viria da Câmara, que já aprovou um projeto que limita o poder dos ministros e não contava com a reação forte do Senado. Qual que foi a reação da Câmara, hein? Que projeto de lei que foi esse que foi aprovado, Deltan? Olha aí. A CCJ da Câmara aprovou em caráter terminativo, ou seja, como sendo uma decisão da própria Câmara dos Deputados, um projeto de lei que limita as decisões individuais dos ministros do STF contra leis aprovadas no Congresso. Como essa aprovação foi em caráter terminativo, vai agora para o Senado. Esse projeto, sendo aprovado no Senado, vai direto para a sanção presidencial e vai entrar em vigor. E aprovou, então, em caráter terminativo, foi para valer na Câmara. E isso aconteceu muito rapidamente. Mas vamos para cima, vamos avançar. A direita, ela avançou, ela confrontou, ela foi para cima, tanto do Gilmar Mendes como do próprio Alcolumbre. Dá uma olhadinha aqui no que disse o senador do Partido Novo, Eduardo Girão. Nós estamos vivendo um dia triste, muito emblemático da democracia do Brasil. Sinto a mesma dor como parlamentar de não ter mais o que fazer aqui. Não tem mais razão do meu mandato. Eu quero colocar para o senhor a reação que precisa ser imediata dessa casa. Ela já foi vilipendiada demais, presidente Davi Alcolumbre, da Casa Revisora da República. Nós não temos como não fazer nada e tem que ser uma reação não de discurso, mas uma reação efetiva dessa casa bicentenária para que barre de uma vez por todas essa loucura institucional que o Brasil vive da ditadura da toga. Com todo Exatamente. O Girão foi pra cima do próprio presidente do Senado. O presidente do Senado, Alcolumbre, ele teve a coragem de enfrentar o Gilmar? Vamos ver o que o Alcolumbre falou? Eu preciso fazer uma manifestação pública para o Senado da República, para o Brasil e para a defesa do poder legislativo brasileiro. Mas com muita serenidade, com muito equilíbrio institucional, com muita altivez, conclamando ao Senado da República, a Casa da Federação, para que todos nós possamos cumprir o nosso papel constitucional na condição de poder legislativo e, mais do que falarmos, legislarmos do ponto de vista institucional, que é o que nos cabe. Uma fala muito tranquila, à altura da presidência do Senado, para as manifestações que recebi durante toda a manhã de hoje, de senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais
e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Nesse sentido, registro que tramita na Casa um projeto de lei que prevê um novo marco legal de crimes de responsabilidade no Brasil, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Por outro lado, a situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias, se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Muito obrigado. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.
tem 67 mil assinaturas contra Alexandre de Moraes num dossiê que simplesmente não cabe mais na gaveta. E a pergunta é: até quando vão fingir que nada está acontecendo? Um grupo de cidadãos, juristas, ativistas e políticos organizou um dossiê contra Moraes, reunindo denúncias, críticas, relatos de supostos abusos de poder e pedidos para que ele seja questionado, investigado ou até afastado. Esse material veio acompanhado de dezenas de milhares de assinaturas. Teremos mais assinaturas ainda nesse maior pedido de impeachment da história, não só pelo conteúdo, mas também pelo número de assinaturas. O senhor já mostrou, inclusive nas publicações nas redes sociais, é um calhamaço, né? É bem grande, inclusive é um volume grande que vem aí de denúncia. Olha lá, para vocês verem o tamanho desse dossiê Moraes. É a partir desse dossiê que estava aberto, né, para o público, inclusive incluir crimes do ministro Alexandre de Moraes a serem apresentados neste momento, então, através desse pedido de impeachment.